Olá, turma! Nesta sequência de vídeos, vocês verão a correção daquela atividade da semana passada que eu deixei para vocês fazerem. Então, assim, quem me entregou o trabalho, quem deixou, né? Quem de alguma forma fez chegar até a mim o trabalho, eu já corrigi e dei a nota. Quem não fez o trabalho, copia a correção, tá? Caso não dê tempo, nesse tempo de vocês, de assistir a todos os vídeos com todas as correções, assistam em casa, prestem atenção, porque assim, são exercícios muito bons, tá? E todos possíveis de prova. Eu vou ir comentando conforme formos fazendo um a um. Aí você fala assim, mas professor, eu fiz o trabalho, e agora? E agora você só vai corrigir. Pega o seu trabalho, se você tiver com ele aí, e vai corrigindo. Esse aqui eu fiz certo, esse aqui eu fiz errado, esse aqui eu, faltou uma atenção ali. Vai prestando atenção. Todas as questões estão baseadas naquela aula que nós tivemos sobre áreas das figuras planas, né? E falamos sobre o volume do cilindro só. Então eu vou falando, vou abordando com vocês e trazendo as fórmulas direitinho, vamos comentando, tudo bem? Eu não vou ficar falando qual é a página do exercício, porque vocês estão com o livro e eu já tenho aqui o capítulo, né? É só vocês acompanharem. Abre no capítulo 10 e vai seguindo as questões, tudo bem? Então vamos lá. Acredito que deva, né? Enfim, tem vários vídeos aí, tá? Mas fiquem aí. Então vamos lá. A questão 1 fala assim: ele quer que você determine a área do quadrado, sabendo que o perímetro desse quadrado mede 52 centímetros. Tudo bem? Ele quer a área e ele só te deu a informação do perímetro. O que é o perímetro? A gente já falou isso várias vezes. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o perímetro é igual a 52 centímetros, isso significa que, deduzindo isso do perímetro, que 4 vezes o lado foi igual a 52 centímetros. Isso é a nossa dedução do perímetro. Se o perímetro é a soma dos 4 lados, né? Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, 4L é igual a 52 centímetros. Isso significa que o L só pode ser 52 centímetros dividido para 4. Concluímos que o L mede quanto aqui? Quanto que dá? 13 centímetros. Ora, se o lado mede 13, se o lado desse quadrado mede 13, qual é a área desse quadrado? Lembrando que a fórmula da área é lado ao quadrado. Fórmula da área do quadrado, tá? Lembrando que cada figura plana tem uma relação para a área, mas a do quadrado é lado ao quadrado. Então, o que a gente tem? 13 centímetros ao quadrado, que é igual a 169 centímetros ao quadrado. E aqui ficou o nosso primeiro exercício. Aqui está a nossa resposta. O que a gente conclui aqui no nosso primeiro exercício? Eu acho que tá ficando claro usar o azul. Eu vou mudar de cor, tá bom? Mas enquanto isso, deixa eu terminar aqui. O que a gente conclui aqui? Todas essas questões do capítulo 10, e sempre que falar sobre área, falar sobre qualquer coisa que acompanhe uma unidade, faça a conta com as unidades, para a gente entender o que está acontecendo. Observe que aqui, eu mantive o centímetro. Centímetro, aqui não tinha nada embaixo, no 4 não tinha nada, não tinha nenhuma unidade. Então, ficou 13 centímetros. Aí, tranquilo. Aí, aqui, o que aconteceu? Eu tenho um lado ao quadrado. Então, eu não abri aqui essa conta porque a gente já tá, né, bem maduros nisso. Mas aqui, qual foi a conta? 13 centímetros vezes 13 centímetros. Aí lembra que eu comentei com vocês? Quando a gente multiplica letras, o que a gente ganha? O expoente. Então, aqui ficou centímetros quadrados. Toda vez que a gente vai falando sobre área, vai aparecer a unidade daquilo ao quadrado. Tudo bem? Trocar de piloto porque o azul ficou meio falhadinho, né? Ficou apagadinho aí no 4. Aí agora a gente tem a questão 3. A questão 3 dizia assim: tem um quadrado e aí você tinha que determinar a área dessa pintada. Quem fez essa questão pode ter feito de duas formas. A primeira forma, calcular a área
do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Você ia achar do mesmo jeito. Quem é a base? A base é o 2,3 centímetros. Tudo bem? Quem é a altura? É a metade desse lado aqui. Essa era uma forma de fazer. Eu acredito que a forma mais fácil seja o quê? Calcular a área do quadrado, que isso, né? Tranquilo, e dividir por 2. Tudo bem? Então, aqui ficaria quem? Quem é a área desenhada? A área desenhada é a área do quadrado dividido para 4. Sendo assim, o que a gente tem aqui? Temos 2,3 centímetros ao quadrado dividido para 4. E aí, para o nosso vídeo não ficar extremamente grande, eu não vou fazer essas continhas. Vocês farão elas sozinhos. E esse número 2,3 ao quadrado, 2,3 centímetros ao quadrado dá 5,29 centímetros ao quadrado dividido para 4. E aí, esse valor dividido para 4 dá um número muito pequenininho. Então, assim, professora, se isso vai cair na prova, esse tipo de questão? Pode ser que caia esse tipo de questão, mas não com esses valores tão pequenininhos, assim, tão decimais, né? Com tantas casas decimais. Quanto que dá esse resultado aqui? 5,29 centímetros quadrados dividido para 4. Vai dar 1, são várias casas decimais. 3,225 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, assim, como eu disse, né? Aqui é a linha que eu marco para escrever abaixo. Enfim, como eu disse, tem duas formas de fazer. Eu acredito que a mais fácil era vocês calcularem a área do quadrado toda e depois dividir para 4, porque aqui, ó, a gente viu que o quadrado foi dividido em 4 partes iguaizinhas. Eu falo assim, professora, seu desenho não está muito católico ao do livro. Abre lá seu livro e acompanha aí a correção. Show? Próximos. Então, gente, agora vamos corrigir a questão 2 e a questão 4. Dei uma emboladinha, mas daqui a pouco eu vou organizar de novo, tá bom? Então, a questão 2, ela tinha uma sacada que só ia saber quem conhece de tabuleiro, de xadrez ou de dama, assim. Tinha uma informação que você precisava saber e quem não costuma jogar não ia conseguir fazer, né? Tipo aquelas questões de probabilidade que fala sobre baralho. Se você não conhece baralho, você também não consegue entender a questão, né? Não consegue nem fazer a questão. E essa daqui era parecida, porque ela diz o seguinte: um tabuleiro de xadrez tem a área 1.024 centímetros quadrados. Aí pergunta qual é a área de cada casinha daquele tabuleiro. Pensem aí, um tabuleiro de xadrez, né? Igual aquele tabuleiro de dama, cor sim, cor não, enfim, são várias casinhas. Aí ele tá perguntando qual é a área quadrada de cada casinha do tabuleiro. Só que se você não soubesse quantas casas tem o tabuleiro, você não ia fazer questão. Aí eu coloquei aqui como questão, como informação pré-existente. Tabuleiro tem 64 casas. Então essa era uma questão, a partir do momento que você sabe quantas casas tem, era uma questão fácil, porque você tinha que pegar a área do tabuleiro total e dividir para o total de casas. Que ia ficar como sua questão? 1.024, né? Centímetros quadrados, porque estamos falando de área dividido para 64. Moleza. Qual é a área de cada casinha? 16 centímetros quadrados. Aí a gente pode escrever assim, ó, por casas. Ou seja, cada casa tinha 16 centímetros quadrados. Não era uma questão difícil, porém, ela tinha esse pulo do gato aí. Você precisava saber quantas casas tem um tabuleiro, né? Então, eu já coloquei ali. Também não é uma questão maravilhosa de prova, porque é uma informação que, se nem todo mundo sabe, fica meio que injusto. Então, vamos na questão 4, ela dizia o seguinte. A questão 4 é maravilhosa, porque tem várias questões que usam ela como base. Eu vou fazer a conta, mas depois a gente vai deduzir a partir disso. Questão 4 fala o seguinte: tem a área de um quadrado, que é 25 centímetros quadrados.
Se eu pegar o lado desse quadrado, que era 25 centímetros quadrados, se eu pegar o lado desse quadrado e dobrar ele de tamanho, como que vai ficar a área dele? Primeiro a gente vai fazer a conta para depois a gente concluir, né? Se ele tem, ó, dessa informação aqui, se ele tem 25 centímetros quadrados, significa que o lado dele era 5. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo deu 25? O 5. Então, o lado desse quadrado era 5 centímetros. Só que o que a gente quer? A gente quer duplicar esse tamanho, a gente quer aumentar ele, né, em 2 vezes. Então, a partir do momento que a gente aumenta 2 L's, o que a gente ganha? Um quadrado de 10 centímetros. E esse quadrado de 10 centímetros, ele tem área, ó, vou botar a área de 2 L's, porque esse nosso quadrado já não é mais um quadrado L, é um quadrado 2 L's. O tamanho dele não é mais 5, agora é 10. Né? Então, esse 2 L's aqui é só para você entender que eu aumentei ele. E aí, qual vai ser a área dele? 10 centímetros ao quadrado. E 10 centímetros ao quadrado dá quanto? 100 centímetros ao quadrado. O que podemos concluir? Podemos concluir que... deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz certo. O que podemos concluir? Né? Que a partir do momento que a gente dobrou o tamanho do lado, o que aconteceu com a área total? Qual é a relação que a gente pode criar aqui? Ó? O lado dobrou, né? Era 5 e agora foi 10. E a área, o que aconteceu? Era 25 e agora é 100. O quanto essa área foi aumentada? Bem, ela foi aumentada em 4 vezes, né? Se a gente pegar o 25, multiplicar por 4 dá 100. Então, essa área foi quadriplicada. Enquanto o lado a gente dobrou, qual é a relação que isso interfere lá na área? A área quadriplica. Tudo bem? Eu vou tentar fazer 4 ou 5 questões por vídeo, tá? Até o próximo.